Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o olhar da oposição sobre as perspectivas de superação da crise brasileira. O Jornal da Gazeta recebe Ciro Gomes, político de extensa carreira, tanto no Legislativo, como deputado estadual e federal, como no Executivo, onde foi secretário de governo, ministro de Estado e governador do estado do Ceará. Muito obrigada por estar conosco. Eu tenho feito essa pergunta e acho interessante as respostas, a variação nas respostas. Vou fazer para Ciro Gomes. Como a história vai registrar a sequência dos fatos dessa época de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Como um momento grave de destruição de uma jovem democracia provocada por uma quadrilha de assaltantes dos recursos públicos. Interessante, interessante, porque quando fala numa quadrilha nós temos situação e oposição. Não, mas nesse caso a história vai registrar que quem construiu esse monstro terrível, que eu nunca vi, você falou da minha extensa vida pública, eu tenho 32 anos, estava vendo o noticiário ali agora, de vocês, contei 8 notícias de casos de esculhambação numa noite de noticiário. E nosso povo está voltando para casa assustado com o desemprego, assustado com a violência, com o mau funcionamento da saúde. E o que aconteceu é que essa quadrilha que se organizou transitou PMDB com PT para PMDB com PSDB. E, tirante as exceções que há, a hegemonia desse grupo é de bandidos mesmo. Isso é o que será registrado na história. Mas, Ciro Gomes, quando fala isso, todo esse processo passou pelos rituais previstos em lei, tanto a eleição da presidente que está afastada, como o próprio processo de impeachment, a composição das alianças políticas. Esse é o país que somos. O Brasil é um país de políticos assim bandidos. Como nós não podemos... É isso que Ciro Gomes está dizendo? A hegemonia política hoje dos mandatários no Brasil, infelizmente, é de bandidos. A maioria é diferente do passado? É bastante diferente. Em que sentido é diferente? Veja, quando se permitiu a um homem como Eduardo Cunha representar a maioria do parlamento, isto não aconteceu por acaso, ele não é um estadista, ele é um psicopata, é um marginal que está na história da polícia brasileira há muitos anos. E como dizia o velho Rui Barbosa, o poder que mais tem faltado à República, o Judiciário, ainda não alcançou o Eduardo Cunha para deboche da sociedade brasileira sofrida como está. Eu era governador quando o escândalo do Collor aconteceu e ele era parte do escândalo do PC Farias roubando na Telerge. Depois ele se acertou com o garotinho e foi expulso lá do Rio de Janeiro, roubando no fundo de pensão da SEDAI. Depois o Lula deu para ele Furnas, depois a Dilma deu para ele a situação caixa. Em que está. Mas deixa eu explicar, mas ele está o que? Ele está mandando no Brasil, Maria Lídia. Ele está mandando esses protocolos legalistas e tal. Você diz, seguir o ritos, quem tem a memória trágica que eu tenho, se não aquela que eu testemunhei, aquela que eu estudo, lembra como foi em 64. Um porta-aviões norte-americano parado ali na Baía da Guanabara, fora da vista da população, planos de ocupação do Brasil. O Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, que era o Renan Calheiro da época, declarou vaga à presidência da República, o João Goulart, no território nacional. E nomeou Ranieri Mazzilli, que era o Eduardo Cunha da época, presidente interino, que fez uma eleição indireta. Está comparando o momento todos os protocolos. E o Supremo Tribunal Federal homologou, claramente, com os mesmos e graves interesses, com a história de Mar de Lama. E a população brasileira subscreve? Porque 64 foi subscrito pela população. Não. Agora, hoje de novo. A população subscreve. Claro, a maioria do povo brasileiro, quer dizer, diga-se de passagem. O Brasil é composto por golpistas? Não, a população não. Nós estamos falando da população. Vamos falar bem da verdade. A população tem 3 razões graves para ter desconstituído a base do governo Dilma e ter deixado os políticos fazerem a sua canalice lá em Brasília sem punição nenhuma. Primeiro, ela mentiu na eleição. Prometeu uma coisa e fez a outra. O que justifica a Dilma nomear o Levi? Tem alguma coisa patológica no Brasil se o meu amigo ministro da Fazenda, o Meirelles, era o homem do que o Lula queria para Dilma e é o homem que o golpista bota no lugar para administrar a economia. Tem uma coisa doentia no Brasil acontecendo. Então, a primeira razão, mentiu na campanha. A segunda, destruiu a gestão da economia brasileira. Nós estamos numa depressão econômica sem precedentes. Eu fui ministro da Fazenda.
Ajudei a fazer o real. Sei o que eu estou dizendo, não estou exagerando. Ninguém viu na história brasileira contemporânea uma depressão econômica dessa natureza com a maior taxa de juros da história da humanidade. Juro real. E terceiro, a questão do escândalo novelizado em rede nacional pelos grandes conglomerados de mídia que não estão nem aí para a decência. Vamos combinar. Lá no Getúlio foi a mesma coisa, mar de lama, tudo porque os interesses orgânicos, seja do rentismo, seja do realinhamento internacional do Brasil, para voltar a se subordinar à hegemonia do Império, é a mesma coisa, filme velho, né? Com a diferença que nós não estamos mais na Guerra Fria. Ciro Gomes, o vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu interinamente a presidência da República conforme no rito do processo de impeachment na fase em que chegou. E é o que acontece agora. Ciro Gomes já disse que o governo Michel Temer será uma tragédia sem precedentes. Será uma tragédia sem precedentes. Aí a minha indagação, para fazer uma afirmação dessa, Ciro Gomes, um homem experiente como você, Ciro Gomes é dada a premonição, tem bola de cristal ou faz já um pré-julgamento? Não, eu faço um vaticínio baseado na minha vivência. Vaticínio? Eu estou fazendo uma previsão, que é um pouco o jogo da especulação da política, você projeta cenários. Mas eu sustento muito porque há uma crise estratégica com o Brasil que nós não temos como mexer nela. E negou-se a consciência disso aos brasileiros para fazer o desmonte do governo da Dilma com a ajuda deles, né, do PT e do PMDB, que eles botaram lá no poder. Qual é o que eu estou falando? Nós vendíamos um minério de ferro, eu trabalho na CSN para pagar o leite das crianças. Então, nós vendíamos minério de ferro a $190 uma tonelada, estamos vendendo a 50. O petróleo, quando nós organizamos ali de partilha, era 110, estamos vendendo a 30. O pré-sal... Sim, numa conjuntura internacional, então nós temos valor um buraco, de mercado. Então, nós temos um buraco nas contas do Brasil com o estrangeiro que causa uma depreciação da nossa moeda. Isso vai para os preços e que está presente a inflação. E esses loucos de Brasília atiram na inflação brasileira, que é de juro e de tarifa, com taxa de juros. A taxa de juros destrói o tecido produtivo e nós vamos para 14% de desemprego. Esse é o clamor da Fiesp há quanto tempo? Mas, não, o clamor da Fiesp é uma nojeira. Não, há muito tempo, sobre taxa de juros. A Fiesp é nojeira, não tem agenda de nada. E a Fiesp vai ser enganada pelo Michel Temer. Ela vai tomar na testa a proposta da CPMF daqui 30 a 60 dias, outro vaticínio. Porque não tem saída, Maria Lívia, não tem saída. Sem imposto extra não terá saída? Não, o desequilíbrio fiscal brasileiro não é pelo excesso de despesa, como essa conversa mole reacionária da Fiesp, muita gente fala, é que a receita despencou. Isso não quer dizer que não tenha despesas disfuncionais, que você não tenha que consertar, moralizar, mas o buraco... É o somatório dessas variáveis. Eu vou te dar um número. Nós vamos pagar esse ano 600 bilhões, com B de bola, de reais, de juro para banco. Se você juntar mais 500 bilhões de rolagem de parte do principal que vence e nós não temos dinheiro para pagar, dá 1 trilhão. Com T de tapioca. Que dinheiro que gente besta comeu não sabe nem o que é. Mas você fez uma referência agora há pouco a Henrique Meirelles, como meu amigo Henrique Meirelles. Meu querido amigo. Michel Temer acertou na nomeação de Henrique Meirelles. Comparando a Dilma, comparando o itinerário dos auxiliares da Dilma. Vai conseguir realinhar a economia? Não vai conseguir. Não vai conseguir por quê? Porque ele chega nem lá... os fundamentos para o realinhamento? Não, ele tem, por exemplo, ele sabe que a taxa de juros está fora do lugar e vamos logo ficar sabendo, ele vai fazer a taxa de juros baixar. Porque o próximo ciclo dessa crise, se o juro não baixar, é uma crise de liquidez do setor financeiro, uma crise bancária. Ninguém mais está pagando ninguém no Brasil, é a maior estatística de concordatas, antigas concordatas, agora a recuperação judicial. O crédito estrangulou. Então vai baixar a taxa de juros. Ele vai baixar a taxa de juros. Vai oferecer resultados. O câmbio que já tinha acontecido com a Dilma, não, isso foi a Dilma que fez. O câmbio, a manutenção da taxa de juros é incompreensível. Assim eu explico, isso é simples. Quando a gente botou a taxa de juros em 14,25, a inflação projetada era de 11,5%. A taxa de juros que interessa é a diferença entre inflação e ela. Hoje a taxa de juros projetada é de 6%. O que está fazendo a taxa de juros no mesmo tamanho que estava? Só dando lucro exorbitante para banco, só que é lucro contábil e eles vão se ferrar. Os bancos já estão caindo, despencando, os seus provisionamentos já são recordistas. Então o Meirelles, que sabe disso e foi para lá para isso, são duas tarefas. Uma está entregue ao Meirelles, que é gerar excedente para segurar a liquidez do crédito público e que se ferre o povo. A outra tarefa é o Serra, tirar o Brasil de um alinhamento, de um protagonismo internacional importante para nós e nos subordinar de novo ao neocolonialismo. Então, eu estou entendendo, você está dizendo, então, que Michel Temer está acertando? Não.
Mas imagina, mostrando, 19 dias... Mas você acabou de mostrar que Henrique Meirelles vai tomar medidas imprescindíveis. Sim, mas... José Serra também. Não. O que eu disse é o seguinte, acerto. que a taxa de juros vai cair, mas a proposta dele de tabelar as despesas em valores nominais é uma sandice, que não vai passar. É uma mentira, que ninguém está prestando atenção, mas se isso acontecesse, era bom para nós da oposição. Quer dizer, admite a possibilidade, se acontecer. Não, se acontecesse, isso era muito bom para nós da oposição, porque o Michel Temer é um despreparado e isso ia tombar na cabeça dele. Sabe o que é que significa? Eu fiz a conta. Significa que no ano 17, o Brasil teria que sair de uma despesa com saúde, educação, salário, etc., de 1 trilhão para 600 bilhões. Eu queria ver onde é que eles iam achar um corte de quase 40% nas despesas brasileiras, que já estão todas extraordinariamente deprimidas. E com a canalice de deixar a despesa com juro fora do controle. Mas, Ciro então, Gomes... a visão do Meirelles é errada, estrategicamente errada. Mas o governo da Dilma estava tangendo de forma tão ruim a economia que há uma margem de ganho de eficiência. Só me entenda bem aí. Bom, agora você acaba de dizer que nós que somos oposição, da oposição. Você está trabalhando para a reversão da aprovação do impeachment e volta da presidente Dilma Rousseff? Eu trabalho pela defesa da democracia brasileira. Isso quer dizer a volta de Dilma Rousseff? Sem dúvida. Ela que e o que acontecerá com o país ela voltando? Recebeu do povo este mandato. Mas... Eu estou me vendo, presidente, não porque eu vou ser. Eu estou me pondo no lugar. Olha a bola de cristal. Não, eu não sei se eu vou ser, eu estou dizendo que eu me ponho no lugar das pessoas para entendê-las. A Dilma é uma pessoa honrada, não roubou. Mas isso é fora de questão dela. Então, se isso é fora de questão, ela não cometeu crime. Não é essa a razão. Então, ela não cometeu crime. Eu estou lhe sugerindo, amanhã, quando você puder, leia um caso de um ex-presidente norte-americano, 1868, se a memória não me trair, chamado Andrew Johnson. Mas é bom para o Brasil que Dilma Rousseff Não, é bom volte, respeito à democracia. Depois de todas as bom críticas respeito à democracia. Feitas. As críticas são Sim, duríssimas. mas do ponto de vista da solução dos gravíssimos problemas, o presidencialismo dos 11 milhões mais de 11 milhões de desempregados. Ninguém é mais crítico, mais azedo. Eu não aceitei ser ministro dela, enfim. Porém, ela tem a nobreza. Amanhã, vamos lá, eu me vejo no lugar dela. Eu vou ser presidente da República, se Deus um dia permitisse, até posso ser mesmo. Estou pensando muito se vou ser candidato. Mas se eu for, vou para fazer história. Mas já disse aqui que seria, vai ser ainda? Se eu for, vou para fazer história. Ou seja, vou mexer no que tem que mexer. Tudo dentro da lei, dentro da regra, direitinho, negociando, ponderando. Mas na hora do conflito, que canalha vier exigir pedaço da Petrobras, não sei o que e tal, eu meto o cara na cadeia em flagrante. Mas vai competir com Lula? Se ele for candidato, eu vou mais ainda. Porque ele é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Ele é o grande responsável. Foi ele que resolveu brincar de Deus. Dilma. Resolveu brincar de Deus, menos por isso. Ele Mas que você fez o os responsabiliza por quê? Porque ele que botou o Michel Temer na vice, ele que acertou-se com o Eduardo Cunha, ele que saiu fazendo besteira, ia dizendo outra coisa aqui, mas eu tenho que controlar a minha indignação, né? E botou uma pessoa que, afinal de contas, sendo muito boa gente, não tem vivência nenhuma. Se você olhar o que eu andei falando na data, eu votei, apoiei, mas disse, isso não vai dar certo, não pode dar certo. Não pode dar certo. Agora, nessa nossa entrevista, já estou sendo avisada... O que é que o Fernando Henrique fez? O que é que o Fernando Henrique fez? Se acertou com o PMDB, botou esse mesmo Eliseu Padilha para fazer a roubalheira no Ministério do Transporte, a mesma gente, Romero Jucá era o líder dele, enfim, era a mesma canalha, a mesma turma. Mas vai ver se o Fernando Henrique botou a vice-presidência da República na mão dessas canalhas. Botou um brasileiro de alta respeitabilidade, chamado Marco Maciel, que é do outro lado da vida pública, enfim, mas um brasileiro decente, correto. Vai ver se o Lula botou. Lula botou o Zé Alencar, um brasileiro extraordinário, um estadista, um homem absolutamente respeitável. Aí bota na Dilma o Michel Temer, um sem voto, testa de ferro dessa quadrilha de marginais do Brasil. Ciro Olha Gomes. O que deu. É o que daria. Ciro Gomes, deixa claro da possibilidade, falou em outra entrevista aqui de que seria, sim, candidato à presidência da República. Aqui nessa entrevista, já avisaram que o nosso tempo terminou, mas eu faço essa última questão. Fez duras críticas, mas eu não vou enumerar para não comer o nosso tempo. Adeus todo mundo. Não. A minha quase. Acabei de elogiar o Marco Maciel. Mas elogiou o Zé um ou Alencar. outro, mas aqueles que estão com poder de decisão, que estão no poder. A minha indagação é essa. Ciro Gomes é pavio curto. Eu não sou pavio curto, eu sou Ciro Gomes é uma pessoa de língua muito afiada e destemida no sentido de fazer as críticas, sempre foi. A minha pergunta é, como candidato à presidência da República, essa sua franqueza
exacerbada, pode ser contraproducente, Sim. exibindo um perfil de personalidade claro. de alguém que não consegue conviver com seus contrários? Sim, mas como eu não consigo, eu tenho 32 Não, anos de vida estou perguntando pública. isso. Eu tô Pode respondendo. passar essa ideia? Ah, por meus adversários que não podem me chamar de ladrão. Contumaz 32 anos, ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Não é temerário? Nacional. Veja bem, democracia é assim, o povo resolve. Se quiser um ladrão frio, tem o Eduardo Cunha, o cara chama ele de ladrão na cara dele assim, ele olha para o outro lado, não reage. Eu não. Eu, como eu me comporto, abri mão, sabe, de privilégio, não tenho triplex, não quero saber de presente, nunca quis saber de nada, vivo trabalhando, tenho 58 anos de idade, estou trabalhando, eu mereço respeito. E quem não me dá o respeito que eu mereço, vai levar de volta. Ponto final. Quem achar bom presidente assim, vota comigo. Quem não achar, vota no Eduardo Cunha. Isso é a democracia. Muito obrigada, Ciro Gomes. Obrigado a você. Uma boa noite. Juliana.